Yay! Ei! Oi, amada. Oi, amore! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Hoje eu vou ficar no escurinho, tá? Porque eu tô com uma enxaqueca brava hoje. Tá dureza. Mas tá dando pra viver, não tá Bom, bem. tá dando pra te ver. Se tiver muito ruim, você me avisa, a gente dá um jeito. Alguém falou que o som não tá muito bom? Som de quem? Desagrego Psicologia mandou. O Hum. som tá travando um pouco. O seu áudio tava travando um pouquinho pra mim, mas agora já melhorou. Yuki! Ai, quantas pessoas. Bom, será que é a minha internet? Vamos tentando. Qualquer coisa vocês vão avisando a gente aí no chat. É, Oi, gente. Eu sou Polly. Eu sou psicoterapeuta corporal, trabalho com sexualidades, gênero, não monogamia. Estou aqui essa semana recebendo a minha querida e maravilhosa Marcela. Dá um oizinho para as pessoas. Acho que todo mundo já te conhece, mas é sempre bom deixar registrado aí. Claro! Oi, gente! Boa noite! Bom, eu sou a Marcela, sou do Amores Plurais e tô aqui para falar com vocês hoje sobre ciúmes e não monogamia, que é um tema muito pedido sempre, né? Então, vamos lá. Então, antes de você entrar, eu estava falando isso para as pessoas, né? Que pra gente é algo de tipo, vamos sentar e falar sobre isso, porque é um assunto que surge tantas vezes, né? Em caixinhas de outras lives, em temas que não tem nada a ver. Mas e aí que quando eu olhei, eu falei, nossa, não tem nenhuma live sobre isso ainda, né? Não coloquei isso ainda. E aí eu acho que é um tema legal da gente abordar. Tem muitas perspectivas diferentes. Eu, quando comecei a estudar não monogamia, como todas as pessoas, né? Amigos, familiares, todo mundo mono pergunta sobre isso, foi uma coisa que eu estudei bastante Uhum. lá no começo. Então eu tenho um monte de informaçõezinhas e coisas aqui, mas é aquilo que a gente falou, né, meu bem? Eu acho que muito mais valioso é a gente falar das nossas vivências e das nossas experiências. Oi, Marisa! E já tivemos um monte de perguntas, a gente com certeza não vai conseguir abordar todas as perspectivas possíveis e todas as perguntas que vieram, mas sexta-feira a gente tem Zoom. E eu queria só começar fazendo um pequeno parênteses, que quando, lá no ano passado, quando eu fui fazer os textos da página que eu botei aqui, né, depois dos stories, textos sobre ciúmes, é, tem um episódio do Multi-Amory, que é um canal estadunidense, né, um podcast estadunidense sobre não monogamia, e a galera lá gosta bastante de procurar, né, estudos científicos e ver de onde veio e tudo mais. E a galera fez uma colocação que eu achei que foi muito interessante, que foi é, lá, né, no debate estadunidense, eles encontraram dois estudos que foram base para as discussões que a gente tem sobre ciúmes hoje, né? Então, num mega resumo, um é um estudo de 1978 até 1985, era um estudo longitudinal que pegava casais aqui e ali 7 anos depois, quais casais ainda estavam juntos. Né? E aí o estudo chegou a essa correlação de que casais que têm mais ciúmes tendem a ter relações mais duradouras. Eram os casais que tinham mais durado. Mas era isso, não tinha nenhum estudo qualitativo de como eram essas relações, se eram relações saudáveis, se os ciúmes te Uhum. mantinham uma relação abusiva e que você não estava feliz ou não, enfim. E o outro estudo é um estudo de 1992, que também encaixa muito com a nossa visão, né, de gênero sobre os ciúmes, que é o que chegou àquela conclusão de que homens sentem mais ciúmes de atividades sexuais e mulheres sentem mais ciúmes de envolvimento afetivo. Enfim, é um estudo que já foi criticado em várias maneiras, já tem vários outros estudos que refutam, mas como ele encaixa muito bem com uma noção que existia, né, ainda mais predominantemente na sociedade naquela época, virou esse é o estudo científico que sai no jornal da manhã, sabe? Porque é fácil de Uhum. digerir, é fácil da gente entender, encaixa com o que a gente já imagina. São os estereótipos, Então, né, que são criados. e, e aí nesse episódio relacionaram justamente esse estudo, apesar dele ter já 30 anos, apesar dele ter vários outros que refutaram, o quanto ele marcou, né, o inconsciente de como a gente trabalha o estudo. E aí isso
um ponto para a gente pensar, né, o quanto a produção de saber, né, o quanto a ciência está guiada pela nossa visão de mundo. Uhum. Né? Então, quanto a nossa própria busca, a nossa pesquisa está enviesada pela forma como a gente vê o mundo. Né? E aí, nesse episódio, essa foi dos paralelos, né? Do quanto menos a gente via os ciúmes como algo positivo, como sinônimo de amor, mais as pesquisas puderam ser direcionadas para entender esse sentimento é, de uma forma mais complexa. Enfim, queria só fazer esse adendo, porque é isso, tem um monte de estudos, um monte de coisas que vem da psicologia evolutiva, que vem de um monte de coisas que, nossa, me deixam louca com os essencialismos de, enfim. Uhum. É isso, eu só precisava fazer esse parênteses. Mas, para começar, como a gente tinha falado, eu não sei se você quer contar um pouquinho sobre a sua experiência, porque eu acho muito rica, né? Não sei se todo mundo ouviu o seu podcast, mas o seu primeiro episódio já foi tipo, nossa, é isso, sabe? Precisamos de mais pessoas falando sobre as suas experiências, sobre as suas vivências e transformações. Eu acho muito potente, muito poderosa a sua história. Se você quiser contar um pouquinho para as pessoas. Uhum. Posso contar, sim. Bom, para quem não conhece minha história, imagine aquela pessoa ciumenta, extremamente ciumenta, a mais ciumenta que vocês conhecem, e multiplica por 10. Tipo, era eu, assim. Então, eu tive muita dificuldade para lidar com o meu ciúme. Achei que nunca fosse vencer isso, né? Assim, e realmente não foi fácil, né? Eu precisei encarar ele e pegar pelo chifre e ir para terapia para trabalhar, mas eu era realmente eu era uma pessoa muito controladora, muito possessiva. E era isso, o meu ciúme estava muito ligado ao medo do abandono, né? Assim, medo de ser trocada, era ameaça constante, né? Assim, outras pessoas podem tomar o que é meu, e aí como que eu vou ficar, né? Era muito doloroso. E era assim, era uma sensação física, de dor mesmo, sabe? Eu acho que muitas pessoas que estão aqui escutando a gente podem se identificar com isso, assim. Porque era mesmo, era um sofrimento muito grande. E até que eu falei, chega, né? Chega de sentir assim, né? Isso tá trazendo sofrimento tanto para mim quanto para as pessoas com quem eu me relaciono, porque não era só com uma relação romântica, né? Dito romântica, era com amigos, era com familiares, era com todo mundo. Não era só, né? Assim, mas com pessoas mais próximas, né? Principalmente o que envolvia afeto e sexo, né? Era onde aparecia mais. E, bom, eu fui trabalhando isso até que depois eu me casei, né, com o meu atual companheiro, a gente já está junto há 9 anos, mas nesse meio tempo, bom, eu sempre, né, achava que ia ser trocada, jogava muito isso para ele, né? Nossa, que dia que você vai enjoar de mim? Que dia que você, né? Assim, isso para mim era muito presente. E até que um dia eu saí, né, com as minhas amigas para dançar e tal, e me interessei por uma pessoa. Na época eu já estava fazendo terapia e, e me veio, assim, a forte sensação de que eu senti raiva, sabe? Assim, eu senti raiva por não poder ficar com essa outra pessoa que eu tinha me interessado, por estar casada. E foi nesse momento que eu comecei a questionar a monogamia. E levei isso, né, pro meu parceiro e falei, olha, eu tô interessada em outra pessoa, o que é que a gente pode fazer com isso? Eu quero viver isso, então, né, vamos conversar. E aí começou a desconstrução, né, até chegar a desconstrução que a gente tem hoje. Passamos por várias etapas, por vários momentos. Primeiro, né, uma abertura sexual para depois explorar uma questão né, emocional e tal. E foi assim, não, aí, assim, né, só para resumir a história, para não ficar muito grande também, para a gente poder falar sobre outras coisas, não que eu não sinta ainda ciúme hoje,
né, em algumas situações. Isso ainda pode aparecer com pessoas específicas, situações específicas, mas eu já sei lidar muito melhor com ele, né? Eu aprendi a ter ferramentas para lidar com esse sentimento quando ele aparece. Né, que pode estar travestido por várias outras coisas, né, que a gente sabe, vários outros sentimentos. E é isso. Exato. Eu acho que é muito legal você contar isso, porque você passa por uma série de coisas que eu acho que são super essenciais, super assim, enfim, e que a gente com certeza não vai conseguir abordar tudo, mas as pessoas já estão perguntando um monte de coisas no chat. Antes de puxar essas perguntas, eu queria falar duas coisas. Uma é um outro parênteses, que é importante a gente lembrar que o ciúmes é um sentimento, né? E a gente não controla nossos sentimentos. Mas que, como todo sentimento, ele é atravessado pelas interseções, pelas nossas limitações, pelas nossas questões sociais, enfim. Então, por exemplo, né? Por que que eu digo isso? Porque é importante a gente levar em consideração, quando a gente está falando do ponto de vista pessoal de uma situação, o que está desencadeando aquilo. Por exemplo, bem básico, bem caricato. Uma relação dentro da estrutura monogâmica entre um homem e uma mulher, né? A monogamia premia, né, incentiva a liberdade sexual do homem e tal e tudo mais. E aí os ciúmes, a partir dessa perspectiva, vem muito mais de uma questão de apego, de posse, de controle, de uma série de questões altissimamente problemáticas que levam à violência, abuso, morte, assassinato, feminicídio, inclusive de pessoas que não são mais parceiras. Enquanto nessa mesma dinâmica, né, os ciúmes da mulher vem muito de um espaço de eu sei que a estrutura social premia você, né? Eu sei que essa relação é assimétrica, é desbalanceada, né? Eu sei que e aí entram, né, enfim, questões de histórico de relações passadas e tal, e não sei o quê, mas enfim, dentro da estrutura da monogamia, o tal do quem procura acha acaba sendo verdade. Então, assim, é importante a gente entender esses desequilíbrios para não dizer que, se você está sentindo ciúmes, você está apegada. Se você está sentindo ciúmes, você está sendo controladora. Né? O ciúmes pode vir, como você disse, de insegurança. O ciúmes pode vir de desconfiança. O ciúmes geralmente está enraizado no medo e na ansiedade, né? No medo de perder, no medo de ter menos tempo, no medo de ter que dividir a atenção, no medo de ser trocado, enfim, uma série de medos que você falou. Enquanto você estava falando sobre o seu processo, lá perguntou: vocês sentiram muitos ciúmes? E se houve algum conflito muito grande? E Ju perguntou se você conversa com seu parceiro sobre as pessoas com quem você se envolve. Bom, a gente, quanto à primeira pergunta, apareceu um pouco de ciúme no início, mas nós, assim, sempre tivemos um diálogo muito aberto, assim. Talvez pelo fato de nós dois sermos psicólogos também isso ajudou um pouco, né? Nós dois, assim, conseguimos... Antes da não monogamia, nós já tínhamos uma comunicação muito boa, né? Mesmo na relação monogâmica, nós já conversávamos sobre tudo. Então, depois disso, quando o ciúme aparecia, né? Mas não foram tantas vezes, acho que nós nos preparamos muito, sabe? Antes de ir para a prática, propriamente dita. Então, apareceu de formas pontuais, mas não foi muito forte, não foi uma coisa muito intensa. Quanto à segunda pergunta, o que foi mesmo? Se... Se vocês sentiram ciúme, se teve um conflito, se você conversa você conversa sobre as, né? sobre as pessoas com quem você se envolve. Conversamos, mas assim, a gente também leva em consideração a outra pessoa, no sentido de será que a outra pessoa está confortável com isso também, né? Com a abertura dessa intimidade. Então, assim, nós temos muita amizade, então nós conversamos como amigos sobre vários assuntos e inclusive sobre outras pessoas, mas tomamos esse cuidado, né? De conversar até onde vai também a intimidade da outra pessoa, que também, né, a gente precisa ser Uhum. preservado. Muito, com certeza. E isso, inclusive, é um tema que eu quero trazer só ele em alguma semana, que é esse limite entre o segredo e a privacidade e intimidade das pessoas, que não é um assunto
Banal, não. O Vini perguntou como foi a recepção do seu companheiro quando você conversou sobre o seu interesse em abrir a relação. Bom, no início ele ficou um pouco assustado disso partir de mim, né? Porque eu era ciumenta da relação. Mas assim, mas depois de falar, depois ele começou a entender, né, o meu processo e tudo que eu estava pensando, né? E aí foi tranquilo. Ele já tinha vivido outras experiências, né, de relacionamento aberto e tal, então ele tinha isso na vida dele já um pouco mais presente. Então, para ele mesmo foi tranquilo, né? Assim, claro que teve um luto que a gente teve que passar depois, né, da transição da monogamia para não monogamia, mas assim, né, passamos pela tempestade e depois veio a bonança. Justo. Voltando um pouquinho lá atrás, que você comentou e que as pessoas no chat também muito se identificaram, com a questão do desconforto ou da dor física, né, da representação física desse sentimento. Que eu, enquanto, né, estudante de Reich, enquanto pessoa que me interessa muito por essa relação, né, entre a nossa mente e o nosso corpo, eu acho que isso é essencial da gente falar. E enfim, é aquilo que eu disse lá no começo. Tem várias coisas que eu acho absolutamente problemáticas da psicologia evolutiva, da gente tentar explicar coisas, né, do passado, fazer esse paralelo. Mas uma das coisas que eu vi que surgiu nesses estudos dos ciúmes é o quanto ele age como uma, eu não vou lembrar o termo técnico, é resposta de estresse agudo, né, que é aquele conceito de luta ou fuga, Uhum, né? Que às vezes as pessoas chamam de luta, fuga ou congelar, né? E que nada mais é do que, né? Tem todo o rolê da neurociência do nosso córtex frontal ter sido desenvolvido depois. Então, o nosso córtex frontal é como se fosse o lado diplomático do nosso cérebro, né? Ele é um lado que presta atenção nas nuances, ele olha as coisas, ele, né, enfim, faz relações complexas entre acontecimentos. E a amígdala, enfim, tem a outra parte que é a nossa, né, é o nosso exército. uhum, É o nosso cérebro de ação rápida. Ele tem um custo energético baixo. Enfim, aquela relação entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Né? Eu preciso pensar, eu preciso estrategizar, eu preciso, né, coletivamente decidir alguma coisa complexa, ou eu preciso olhar se aquela sombra na mata é amigue ou é onça. uhum. É Né? Eu preciso adrenalina, né? tirar. Adrenalina que tem Hã? ali. Adrenalina, né? Isso, Daquele momento que. Uhum, isso. Então, o ciúmes aciona muito esse nosso lado. sim. Né? Ele leva a nossa atenção, nosso oxigênio, o nosso sangue para as nossas partes de resposta rápida. Uhum, Esse é um traço evolutivo muito bom. A gente precisava, né, de oxigênio na perna para sair correndo e subir a árvore. A gente não precisava realmente pensar na filosofia da onça. uhum, Só que atualmente a gente não tem mais esses dilemas, né? A gente não está mais correndo de onças. Então a gente tem respostas muito físicas para questões que são sociais e que são complexas. Então, tipo, uma treta com o chefe numa sala de reunião é uma coisa que te dá um buraco no estômago. Ou, enfim, né, abrir a conta bancária e ver que você está no vermelho e a pandemia não tem sinal de finalizar, dá uma suadeira na mão. uhum. Né? Ciúmes é outra Coração coisa. Então, por que a acelerado. gente fala? Por que a gente fala de entender os sinais físicos? Entender que quando você sente isso te dá um embrulho no estômago ou te dá visão turva, né? Visão turva nada mais é do que nosso cérebro desligando a visão periférica, que gasta muita energia, Uhum, né? Ele está tentando focar em coisas. Então, primeiro identificar esses sinais físicos de que, nossa, estou entrando num estado mental que não é bom, que vai desligar a minha capacidade de ler nuances, que vai me deixar num estado reativo. E aí, se for possível, se retira, fala, olha, não consigo ter essa conversa nesse momento. Né? uhum, Tem exercícios, né, de respiração, ou sei lá, eu não consigo prestar atenção na minha respiração. Tem um exercício de ansiedade que é o exercício dos sentidos. Para, vai no banheiro, olha e nomeia 5 cores que você vê, lista 5 coisas que você consegue cheirar, 5 sons que você consegue ouvir, começa a trazer atenção para o seu corpo,
para te tirar desse estado reativo, para te tirar desse estado que está sendo caçado por uma onça. Uhum. Né? Então, enfim, eu acho que essa é a primeira dica. Quando está acontecendo, no momento do surto, no momento da crise, é muito difícil, mas esse é o objetivo, tentar tirar a gente dessa escalada Uhum. de acontecimentos que vai colocar a gente numa posição reativa. Por quê? Porque o nosso cérebro criou isso para sobreviver. Né? Uhum. Então ele, tipo, ele traz as soluções mais catastróficas possíveis para a gente estar o mais preparado possível para isso. Né? Então, tipo, ele vai associar outra vez que você se sentiu assim, ele vai tentar, enfim, ele vai acionar o estado catastrofista e isso é péssimo para a gente trocar ideia, para a gente se aproximar e para a gente conseguir, né, se conectar nessas sutilezas dessas questões. Enfim, eu só queria trazer um pouco do lado dos estudos neuroquímicos fisiológicos, porque eu acho que é muito legal a gente entender isso, né? Entender que as relações psicossomáticas existem, né? Elas são a mesma coisa, na verdade, né? É, Elas são tá representações tudo conectado, né? do mesmo E no momento fenômeno. que eu me sinto ameaçada, né, o meu corpo reage àquilo, né? E é importante eu conseguir lidar, né? Uma técnica que a gente usa às vezes, que eu gosto, que eu aprendi a usar um pouco, né? E que tem a ver com a abordagem centrada, que é a que eu trabalho, é a focalização do Gendling. É uma técnica também de você sentir, por exemplo, você tá com um nó no pescoço, né? Você tá sentindo aquela sensação física, né? De que tá uma. Então você foca naquilo, né? Você se concentra naquela dor para que você consiga se livrar dela. É o mesmo processo da psicoterapia, né? Você, ao invés de você negar aquilo que você está sentindo, você olha para aquilo, né? Para conseguir se livrar daquilo. É o que acontece com o ciúme também. Quando a gente trabalha o ciúme em terapia, né? É isso, né? Você olha para ele, você olha para aquela emoção, né? Aquela sensação física para conseguir se libertar, né? É o paradoxo, né? Assim, a gente precisa olhar para isso para conseguir se livrar disso. O Mas famoso paradoxo do Rogers. aceitar Só quando a gente aceita que podemos quando a mudar. gente quer. Teve alguém que falou aqui, que eu acho que tem muito a ver com isso, também chegou essa pergunta lá atrás, foi, tô num relacionamento não mono há 2 anos e agora tô tendo problemas com ciúme. Tô muito mal comigo mesma e isso tá desencadeando crises de ciúmes, tá sendo difícil de lidar porque eu me sinto culpada. E aí tem a ver com a pergunta que alguém mandou lá na caixinha, que foi, ciúmes realmente passa? Ponto de interrogação. Sinto que estou retrocedendo no meu processo de desconstrução quando ele bate forte. Fala um pouco sobre essa vontade de eliminar os ciúmes, de tô sentindo de volta, então tô perdendo, enfim. Pois eliminar os ciúmes é difícil, né? Assim, a gente pode minimizar ele e aprender a lidar com ele, né? Usar ele como ferramenta para, é isso que eu estava falando antes, né? Para conseguir trabalhar ele na relação e com nós, e com a gente mesmo, né? Mas se livrar totalmente, estando na sociedade que a gente está hoje, o tanto que a gente já foi bombardeado, isso como, com o ciúme sendo uma coisa, como sendo uma coisa natural, é difícil, assim. Então, não se exija tanto, né? Não se cobre tanto, né? De se livrar disso, né? Tenta trabalhar isso o máximo possível, né? E usar como aliado, mas não tente, não fique com a ideia, né? Assim, de querer eliminar, porque é difícil, é muito complicado. E o quanto essa ideia de linearidade, né, de um processo de autodesenvolvimento é uma ideia colonizadora, é uma ideia cartesiana, é Uhum. uma ideia, né, racional, de quase escadinha dos relacionamentos, escadinha do autodesenvolvimento. Tipo, Sim, nossa, eu já estava em tal ponto, agora estou sentindo ciúmes de novo. e As eu tô. coisas são cíclicas, né? O desenvolvimento é em espiral, as coisas vão e voltam, as lições vêm e voltam, e a gente tem que reaprendê-las. Uhum. Então, é muito mais interessante a gente ver como a gente está lidando, como a gente está sentindo, o que que isso nos afeta, do que, do que Uhum. tentar não sentir, né? Isso. Porque é isso né, que você falou, não é um sinal de regressão, né? Assim, não é, nossa, caí não sei quantos degraus para baixo.
né? Na verdade, é você aprendendo a lidar com aquilo, mas assim, é isso, não é um processo linear, né? A gente vai e volta e, né, e vamos, né, tirar essa noção mesmo de linearidade. Pois é. E aí, várias pessoas pediram dicas. Eu vou pegar o chat também, tá cheio de coisa aqui. Mas teve gente que perguntou, né? Teve aquela pessoa falando: Nossa, que bom que vocês estão fazendo essa live, porque eu já não sei mais como dar dica para as amigas, porque sinto que eu tô muito desapegada, né? E aí é o que eu falei, de novo, nem sempre os ciúmes vêm do apego e do controle, e nem sempre a ausência de ciúmes vem do desapego. Uhum. Mas eu super entendo esse sentimento, né, de pessoas que já estão nisso. Falar, nossa, que bom que agora eu tenho alguém para indicar, porque eu já não sei mais o que falar sobre isso. Uhum. Teve a pergunta também de que, olha, sei que comunicação é essencial, mas como deixar a comunicação mais agradável? Né? Táticas de como conversar mesmo, né? Você tem alguma que você usa na sua relação? Eu sei que muda muito de pessoa para pessoa, Uhum. né? Vai mudar de como você funciona no seu dia e na sua comunicação. Mas se Sim. você tiver alguma para compartilhar. Bom, uma das dicas, né, inclusive, que o Rogers fala também, comunicação não violenta, né? Inclusive, o criador da comunicação não violenta foi discípulo do Rogers, não sei se você sabe disso. Mas, É mesmo. aham. Mas assim, é aquilo de falar sobre você, né? E não falar, olha, você, não acusar o outro, né? Assim, de você tá me provocando ciúme, você está me fazendo sentir assim, falar, olha, eu me sinto assim quando tal coisa acontece, né? Isso faz com que a conversa fique mais, que a outra pessoa esteja mais disponível para escutar, né? E tem até mais empatia, né? Isso faz com que a gente consiga criar um ambiente mais tranquilo para conversa, sem acusações, né? Sem agressões verbais, né? Então, isso é uma das, acho que é a dica fundamental, é você falar de você, né? Falar daquilo que você está sentindo e esperar, né, o outro reagir àquilo, né? Mas sem acusar. Com certeza. E pessoas que se relacionam com pessoas taurinas, né? Não vai conversar de manhã, não vai conversar quando a pessoa está com sono, não vai conversar antes do Isso. almoço, né? Enche a pança, cria um ambiente, né? O tipo de conversa que é legal a gente diminuir fatores de ansiedade externos, Uhum. né? Não ter um compromisso depois que você precisa encurtar a conversa para chegar na reunião do Zoom, ou Uhum. enfim, não fazer a conversa morrendo de fome. Tem um monte de coisas possíveis que a gente pode super conversar mais, né, no Zoom Que as com todo necessidades mundo. básicas estejam todas atendidas, né? Antes de uma conversa assim. Exato. Estão todos confortáveis? Estão todos alimentados? É isso, é o básico. Bom, tem um monte de perguntas que eu acho que a gente pode ir super puxando. Uma que me lembrou aqui uma outra coisa que eu tinha notado foi sugestões de processos para desapegar com ciúmes. A gente já falou de várias possíveis táticas, né, exercícios e coisas, mas eu estava vendo também, eu fui ver lá atrás, enfim, amigos e comentários que tinham aqui na página, eu me lembrei de umas coisas de pessoas falando, né, nos comentários. Primeiro, um ótimo jeito, quando você consegue racionalizar, né, se você está num estado emocional intenso, é lidar com isso, né, é trazer para o corpo, é sentir onde está a tensão. Se Uhum. você já está num estado que consegue racionalizar, fazer um paralelo com amizades, para mim, é sempre sensacional. É Uhum. tipo, tá, e se essa pessoa fosse uma amiga que está fazendo isso, qual seria a minha reação, né? Enfim, Uhum. eu acho que esse paralelo é sempre muito bom. E aí depois, no âmbito das relações mesmo, trabalhar a empatia, uma coisa que para mim foi muito maravilhosa de entender, é, de ressignificar a percepção sobre, né, metamores, que é esse espaço de tirar da competição, de tirar da rivalidade, de tirar da ameaça e trazer para um lado não só de empatia, mas de afinidade, né? De que, nossa, se é uma pessoa que eu amo gosta, ela deve ser muito legal. A gente deve ter alguma afinidade, a gente deve ter alguma coisa em comum, né? Em vez de, enfim, talvez para pessoas que tenham mais ou menos tendência a sentir ou não ciúmes, essas coisas sejam mais ou menos fáceis, mas é que para mim foi tipo, pum.
Oi, Anne! A Anne falou, pra mim é difícil fazer essa comparação porque eu tenho ciúmes dos amigos. Pois é, É isso. isso realmente pode acontecer. Às vezes a pessoa tem mais ciúme dos amigos do que, né, do que outras. Então, eu era uma dessas pessoas que nas tendências eu falava, né? Eu, tipo, passei o começo das minhas terapias, né? Aos 15, 16, começo das minhas relações afetivas, românticas, sexuais, eu passei em terapia, tentando trabalhar o porquê eu não sentia ciúmes. Porque as pessoas me cobravam Uhum. disso, porque eu não demonstrava, e eu falava, gente, é isso, deve ter alguma coisa errada comigo. Eu tô Então, por muito preparada. tempo, eu falei que eu era essa pessoa que não sente ciúmes, até eu começar a entender que o ciúme se manifesta de maneiras diferentes em relações diferentes. Uhum. Né? Eu achava absurdo pessoas que sentem ciúmes de amizades, porque eu via só ciúmes, né, digamos, cinematográficos de amizade, Uhum. né, de mandar cortar a amizade, coisas assim. E aí eu percebi as minhas inseguranças, e aí eu percebi quando eu me incomodava, quando duas pessoas que eu gosto muito davam um rolê e postavam foto, e eu ficava, nossa, não lembraram de mim. Enfim, Uhum. entender que o ciúmes está presente em várias outras dinâmicas, mas que a gente cria, né, com essa lente de aumento, o ciúmes romântico como algo universal e sinônimo de amor, enfim, foi uma coisa importante para mim. Uhum. E isso que você falou do metamor, né, dos metamores, que eu lembrei agora também, quando você entra em contato, né, com o metamor, você consegue diluir também esse sentimento. Porque você começa a ver outra pessoa como humana, como muito mais próxima a você. E não numa idealização daquilo, né? Uma fantasia. Porque a gente tende a criar muita fantasia sobre a outra pessoa, né? Falar, ah, ela deve ser muito melhor do que eu, ela deve ser muito mais isso que eu. Essa ideia da competitividade, né? Que é estimulada também na nossa sociedade. Então, é isso, quando a gente entra em contato com a outra pessoa, nós também conseguimos ressignificar muito essas relações. Com certeza. Primeiro que é aquilo, né? A nossa imaginação vai para onde ela quiser, Uhum, né? E especialmente numa crise de ciúmes, a nossa imaginação está naquele modo catastrofista. sim. Então ela vai criar as maiores caraminholas ou as maiores comparações, né? De Uhum. que a pessoa é muito mais isso, muito mais aquilo. E quando a gente conhece a pessoa, quando a gente encontra com ela, não quer dizer que a gente vai olhar e vai falar, ah, olha lá, na verdade ela é uma porcaria, essa pessoa não vale nada. É que porque aí você está tentando correr para o lado contrário, você está tentando se colocar muito acima da pessoa. Mas você vai ver ela como humana, você vai ver ela como uma pessoa, né? Com coisas legais, com coisas não tão legais, com qualidades e defeitos. Tirar desse espaço do imaginário é muito bom, né? Uhum. Miga, a gente está bombando de pergunta, eu não consigo passar todas. Bom demais. Bom. As pessoas maravilhosas daí de Portugal, da Ramboia, Sim. claro, muito normal se apaixonar por outras pessoas para além de parceiros iniciais. Sinto que é muito difícil separar totalmente a relação sexual da emocional, né? Isso com certeza é o que a gente mais vê, né? Uhum. Tentar controlar. E aí, inclusive, teve alguém que perguntou sobre como são seus acordos, se vocês têm esses acordos de não se apaixonar, de ficar mais de uma vez, como até onde são os limites das combinações de vocês. Se você quiser falar um pouquinho disso enquanto eu vou caçando outra pergunta. Tá bom. Não, nunca teve. Esses acordos nunca tiveram na nossa relação. A única coisa que a gente fez foi, primeiro, começar a nos envolvermos juntos com outras pessoas, né? E para depois nós nos separarmos, assim, começar a nos envolver individualmente. Porque é aquilo, né? Acho que um junto com o outro dá aquela segurança, né? Porque nós já nos conhecemos há muito tempo, então, né, fomos aos pouquinhos, até que nós nos sentimos seguros o suficiente para poder ir cada um para um lado e viver isso separadamente. Olha, uma coisa bem simples, só que absolutamente não, que as Uhum. pessoas estão perguntando aqui, é isso: como lidar? Vocês têm algum conselho para alguém que está numa relação não mono há um tempo e se identifica com tudo isso que vocês estão falando, mas está passando por uma fase difícil com ciúmes por causa de insegurança? A outra pessoa falou: estou no meu primeiro relacionamento não mono e os ciúmes da minha parte está muito difícil de lidar. A outra falou: eu encaro meus ciúmes de uma forma muito ruim. Sinto um desconforto gigante por ter crises de ciúmes e queria conselhos para como trabalhar com um parceiro. Sobre...
Como trabalhar isso com o parceiro? Uhum. Gente, comunicação, né? Terapia também, viu? Terapia às vezes é recomendada em alguns casos, igual foi no meu, né? Eu mesmo sendo psicóloga, é aquela questão, né? Assim, a gente, olha só, eu que já tinha trabalhado bastante minhas emoções em outros contextos, na universidade e tal, mesmo assim precisei de terapia para trabalhar outras questões mais profundas, porque é isso, né? Às vezes nós não sabemos de onde que vem o ciúme. E é importante a gente identificar o que está por trás dele, de onde que vem, por que que surgiu, né? E aí tem que ir mais a fundo, né? Tem que investigar. Então, uma coisa até que já virou clichê, né? Falar autoconhecimento, né? Autoconhecimento é fundamental para conseguir lidar com o ciúme. Teve alguém até que perguntou nas caixinhas: olha, além da comunicação, o que que eu posso fazer para lidar com ciúmes com mais leveza, além do autoconhecimento? Eu falei, bom, além dessas duas coisas eu não sei. Também não sei Porque não. é isso, é primeiro acolher o sentimento, acolha que você está sentindo, ele não é um sentimento ruim, olhe para ele, entenda o que está acontecendo e converse. Eu acho que é meio que isso, É isso. não tem outros passos aí. Gente, não tem solução mágica, viu? O ciúme não desaparece do dia para noite. É um processo, né? E olha para ele que ele vai te indicar um monte de coisinha aí que você não estava vendo. Mas assim, basicamente, as duas piores coisas que a gente pode fazer com ciúmes, uma é jogar tudo na outra pessoa, Uhum, né? Não fazer esse trabalho, é falar você me fez sentir assim, você isso, você aquilo, você que resolva, você que lute. isso. E E a outra é a gente avaliar. jogar tudo na gente. É. É Ou falando, não, eu esconder sou não embaixo do mono, eu não tapete. devia estar sentindo isso. Sim. Com certeza. É. A primeira é fingir que não está É. acontecendo, com certeza. Depois é perceber que aconteceu, jogar tudo na outra pessoa ou jogar tudo em você. Uhum, Falar, nossa, eu não devia estar sentindo isso é ruim, esse é um sentimento ruim, uhum. né? E tipo, ele não é um sentimento ruim, ele é um sentimento desconfortável, mas não existem Exatamente. sentimentos ruins. E ele é um sintoma. Mesmo que fosse possível acabar com os ciúmes, isso não seria eficiente, porque Uhum. as causas dele ainda vão estar lá. Né? Então Exatamente. é muito mais eficiente a gente olhar se isso está partindo de um ponto de insegurança, se eu não estou bem com a minha autoestima, se é um medo de abandono, se é um Uhum. medo de rejeição, se é um medo de solidão, se é um medo de esquecimento, se é um medo de me sentir inferior a outra pessoa, se é um medo de perder o controle, né? Uhum. Porque os ciúmes na monogamia tem muito isso, Uhum. né? Tem De tipo, se eu inveja de deixar a outra outra pessoa pessoa. livre, ela vai. Uhum. Inveja, com certeza, é o que a gente. O que eu mais vejo são as pessoas que abrem a relação, aí uma delas começa a se relacionar e a outra tá com muitos ciúmes, só que não é ciúmes, é o fato dela não estar vivendo aquilo ainda, e de repente, quando ela vive isso, quando ela tem uma pessoa, Uhum. aquele sentimento muda, né? Enfim, troca, desaparece. Ou às vezes se colocar numa posição, né? Ah, teve alguém que perguntou: ah, eu sou não mono, estou numa relação com uma pessoa mono. Tem muito isso de tipo, gente, se a pessoa não tem vontade de ficar com outra pessoa, para que ela vai ficar com outra pessoa? Uhum. Não Sabe? É precisa. isso, nossa, a minha parceira. E a questão é essa, não precisa das duas estarem vivendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? A gente tem essa ideia de que tem que ser tudo igualzinho, compatível, né? E às vezes a gente tem até a ideia de que isso é que é uma relação igualitária ou cinquenta horizontalizada, cinquenta, né? 50-50, e não é, né? Isso pode ser muito variado. A gente tem que... Sim, e o quanto muitas vezes a gente buscar isso é ir contra o nosso próprio tempo, é desrespeitar o tempo das nossas Uhum, coisas, e aí você vai ter uma relação, né, que talvez nem seria tão legal, né? Tipo, estou me relacionando com a Marcela. A Marcela adora ir pra festa, adora ir pra balada, e aí ela chega em casa e fala: "Nossa, encontrei alguém e saí, a gente foi para um motel e foi incrível". E aí eu vou para uma balada tentando ficar com alguém, mas eu odeio balada e eu não gosto de música e dói meus ouvidos e eu, uhum, né, sou demi e nem quero ficar das casuais, sabe? A gente começa a atropelar um monte de coisas nossas porque a uhum, gente acha que a gente deveria estar vivendo um roteiro que nem é nosso e que nem existe, na verdade, né? uhum. É importante pensar também que a gente pode criar espaços, né, tipo, o outro tá saindo com outra pessoa, né? Mas aí é importante pensar que a gente pode criar espaços para fazer outras coisas que a gente gosta,
outros hobbies. Ah, enquanto eu tô saindo com outra pessoa, vou fazer um curso de pintura, vou dançar, vou viajar, vou fazer um curso de culinária, sabe? É explorar isso, é uma oportunidade da gente olhar para dentro também e ver quais são as nossas necessidades, né? E o que que a gente pode buscar com isso, né? Porque a relação com nós mesmos também precisa ser nutrida, né? Com certeza, com certeza. Essa é a E lição da não também com monogamia, relação. né? A gente está falando de dinâmicas, Aham, né? Inclusive das dinâmicas com a gente, exatamente. né? Então, o quanto a gente precisa não se colocar nessas posições. Uma coisa que suas pessoas vizinhas, né, da Ramboia falaram, um dos problemas é ver os filmes como um tabu, como um problema na relação. Uhum, Deveria ser visto como uma deixa para conversar e perceber as necessidades. exatamente. É isso, ele é um sintoma, Uhum. né? A gente tem que Tem que, olhar para ele. é, tem que ir atrás da causa. É, nossa, é porque tem muita Muita mensagem, eu coisa, né? super Vambora, o tanto que der aí, tá uma delícia. tá Eu ótimo. tô amando. Mas a outra coisa que eu ia falar lá atrás rapidinho é que é isso, o quanto a monogamia trata os ciúmes como uma forma de manter ordem, né? Como se fosse uma coisa importante a gente se funcionar como um reloginho, né? Quase como uma máquina. Uhum, Porque se as pessoas tiverem autonomia, se as pessoas com quem eu me relaciono tiverem autonomia, imagina, elas vão me ferrar. uhum, Né? Esse sentimento do vigiar e punir, de que as pessoas, quando têm o seu interesse pessoal, individual, vão ir contra os nossos interesses. Às vezes o ciúme tá ligado com isso, com esse medo da perda do controle, uhum. né? É, E tipo, não vou ficar pra necessariamente. trás, vou ficar para trás, né? Vou ser prejudicado, né? É isso. E que tem muito a ver também com a noção da escassez do amor romântico, né? Ah, é um daqueles textos da Geni, super antigo, que é maravilhoso, que ela fala disso. O quanto o debate de, ah, não, eu não conseguiria, ah, não, como você aguenta, ah, não, uma relação já dá muito trabalho, ah, não, uma relação eu já tenho muitos ciúmes. É Uhum, como se você colocasse mais relações, eu vou ter trabalho vezes dois, ciúmes vezes dois, vezes três, vezes quatro, uhum, né? E o quanto a gente, ao usar essa abordagem, que é normal para pessoas que estão entrando em contato com a não monogamia, porque esse é o paradigma monogâmico. sim. Só que o quanto isso impede da gente perceber que ao criar dinâmicas diferentes, né, os trabalhos são menores, Uhum. E né? Então alguém perguntou, fala. não, só uma outra coisa que eu lembrei também que ela fala no texto, que é interessante, que é importante pensar em como que essas relações são desgastantes, né? Se nós estamos pensando que mais tantas relações, né, vai deixar isso pesado, é porque a gente já está tendo uma dinâmica de relação desgastante e pesada. Uma já não era para ser trabalho, né? Pois é, era para ser leve, era para, né, dividir ali, para ter uma pessoa para compartilhar os problemas, compartilhar ideias, projetos, né? E agora é isso, né? É fazer essa análise também, né? Do que nós estamos aí construindo. Olha, eu queria dizer que eu tô amando fazer live à tarde só por causa desse solzinho aqui. Ai, tá linda a luz aí. Pegar essa luz natural do pôr do sol. Delícia. Mas é isso, Lá, né? O Lisboa, quanto quando eu essa quero ser amiga dinâmica de vocês, posso? Claro, estamos aqui. sempre. É... Bom, não, ia falar que alguém tinha perguntado como lidar como é que é, com a monogamia puxando de volta quando enfim, é isso. Como lidar quando o ciúmes bate forte com a monogamia. E eu falei isso, que é tipo, né, existe a gravidade da norma, é claro, né, que a norma sempre nos seduz com as questões estruturais. Mas sempre que o ciúmes bate, eu me sinto mais feliz de estar na não monogamia. Pois é, Né? Porque eu lembro quanto quando ele batia na monogamia eu não tinha o que fazer. Eu exatamente. não conversava sobre ele. Enfim, não tinha nenhuma solução em vista no curto, no médio, nem no longo prazo.
Pois é importante pensar isso, né? O ciúme não deixa de existir na monogamia. Pelo contrário, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu me senti muito mais segura numa relação não monogâmica, porque eu tinha certeza de que as pessoas que estavam comigo era porque elas queriam e não porque elas estavam obrigadas. Não era por um contrato, não era por nada, não, elas não estavam presas a mim por Sim. nada, né? Era simplesmente por querer. Tem tudo a ver com aquele sentimento que você falou no começo, né? Que tem muito na monogamia. Nossa, quando? Não é se, é quando você vai largar de mim, quando você vai enjoar de mim, Uhum, né? E aí, quando você tá numa dinâmica aberta, você sabe que se a pessoa está com você, é porque ela quer estar com você, uhum. né? Eu acho essa reflexão muito legal também. Teve uma pergunta lá atrás que eu acho que é muito boa, que eu nem lembrei de puxar, que foi sobre a ENR, né? Sobre energia de nova relação, que é como trabalhar os ciúmes quando o novo vínculo está sendo tratado como prioridade pela minha parceira. Uhum. Isso realmente às vezes pode pegar no calcanhar, né? Porque, porque é aquilo, a pessoa tá entusiasmada com outra, é novidade, é tudo novo, né? O cheiro, o toque, né? É tudo é uma novidade e a novidade nos atrai, né? Assim, nós somos atraídos por isso. Agora, é, é um período que pode ser complicado, mas também é importante comunicar esse desconforto, né, com a outra pessoa. Falar, olha, eu sei que você está vivendo essa relação nova, mas ao mesmo tempo eu também preciso de você em alguns momentos. Vamos, né, como é que a gente pode fazer isso? Vamos discutir, né, uma possibilidade para que eu não me sinta tão abandonada, né? Então, acho que tem a ver com isso também. Conversa. Eu escrevi muito sempre. Sempre. Mas, de novo, eu escrevi muito sobre isso no texto, que tem um texto sobre ciúmes que eu falei sobre isso, que é, de novo, se a pessoa com quem eu me relaciono está começando uma amizade, né, alguém que tem a mesma área de trabalho, alguém que também é artista, alguém que gosta da mesma. Enfim, alguém que tem alguma afinidade, eu vou ficar puta e tentar cortar essa relação, sabe? Ou se ela começa um novo projeto. Nossa, me encantei por pintura. Não, não, não. Você está tirando tempo de mim para ficar pintando? Não, não, não. Pode esquecer. Eu sou a prioridade. Aí a gente cai de novo, né, naquilo que o amor romântico faz parecer muito fofo, mas que é muito tóxico, que é essa noção de uma pessoa que preenche tudo, Uhum. né? A gente querer ser. Quando as pessoas questionam a não monogamia, vem muito esse papo, né? De, ah, não, mas eu não sou o suficiente, então? É o É que me faz. claro que não. Uhum. Ufa, que bom, Que ninguém é bom. suficiente. Nossa, socorro. Às vezes, Não, me tira desse pedestal. Eu não quero ser exatamente. 100% supridora das necessidades de nenhuma pessoa nessa vida. Uhum. Pois é uma carga muito grande, né, para levar pela vida, né? Tipo, quando a gente é tudo para uma pessoa. E às vezes é uma questão muito egóica, né? É pensar que a gente é o centro de tudo, o centro da vida das outras pessoas e que, né, elas só vão precisar da gente. E na verdade não, e isso pode ser bom, né? Isso pode ser positivo, a gente não ser especial o tempo todo, né? Nós podemos ser em alguns momentos, e eu acho que é válido saber estar presente naqueles momentos em que né, em determinados momentos e separar as relações, né, de uma forma que a gente também se sinta amado, né? E, e essa reciprocidade, né? Tendo às vezes é até importante pedir para outra pessoa, olha, o que que você sente em relação a mim? Né? Você ainda sente amor por mim? Né? Até isso é importante questionar. A gente às vezes acha que está tudo dado, né? Mas na verdade não. Na verdade é importante renovar isso também, né? As coisas boas. Nossa, e alguém perguntou lá atrás sobre as formas de comunicação. Essa é uma dica que eu acho maravilhosa, que assim, não sei se tem como, eu acho que não existe como nada solução mágica, mas é isso que você falou, de treinar, nos colocar nessa posição das conversas difíceis. Uhum. Saber que tudo
tudo que está acontecendo na nossa vida é uma foto desse momento. Nada é, tudo está. Uhum. Né? Então hoje, como você está se sentindo? Né? Hoje, né, você tem tesão por mim? Hoje você tem amor? Hoje você quer isso? Uhum. E permitir a outra pessoa responder isso com honestidade. Né? Não ficar esperando, sim, é claro, você é a pessoa mais bela e encantadora e eu nem vejo as outras pessoas quando eu ando pela rua. Sabe, a gente realmente se colocar nesse espaço de receber uma coisa que a gente não quer ouvir. E Uhum. parar de falar o que a gente acha que a outra pessoa quer ouvir. E falar realmente o que a gente está sentindo. Combater o autocorretor da nossa mente Uhum. que vai falar, tá tudo bem? Tá, não, nada, não, Pois é. enfim, E a gente ensina já vai a passar, falar que tá eu tudo guardo e bem. remoo. É. A gente é ensinar a falar que tá tudo bem, né? E não é isso que você falou, né? Não nos colocar nessa posição de desconforto de ouvir o que realmente é o que a outra pessoa quer dizer, né? Nós mesmos às vezes colocamos, não, colocamos uma vendas, né, nos nossos olhos. Olha, não quero ver, não quero saber de verdade, né? O que que as outras pessoas querem. A gente mente para nós mesmas para se proteger, né, bem? Sim, o tempo todo. O tempo É todo. que geralmente essa proteção vem com juros. É, exatamente. E é um esforço contínuo fazer esse trabalho, né? De diariamente verificar o que está acontecendo, né? E é isso, porque na monogamia, às vezes a gente, né, se esquece disso e deixa, acha que tá tudo dado, mas pode falar. Não, eu tô tentando rolar para É muita caçar umas coisa, né? mensagens. Sim, sim. Winnie e Marisa perguntaram coisas parecidas, que foi, quando o ciúmes bate forte, desestabiliza totalmente uma das partes, a ponto dela precisar de um tempo para digerir o que está acontecendo e de entender que não aguenta no momento essa vivência. Isso é um veto? E aí Marisa perguntou, falem um pouco sobre as estratégias de comunicação no momento dos ciúmes, quando acontece algo e você precisa de um tempo para lidar. Como se comunicar para não punir a outra pessoa com silêncio e também se respeitar. Uhum. Isso é importante. Bom, vou responder a última primeiro, porque é que tá Uhum, mais uhum. fresquinha, da Marisa. É importantíssimo isso, né? Respeitar o próprio tempo e respeitar o tempo da outra pessoa, né? Às vezes é difícil perceber exatamente esse momento, mas talvez não falar aquilo no calor do momento já ajude, né? Assim, pensar um pouco, né? O que que significou isso que eu senti? Né? Tentar processar isso realmente foi ciúme ou foi um incômodo por causa do momento que eu estou vivendo agora, né? E aí isso me veio mais forte, né? Será que isso tem a ver com a outra pessoa mesmo ou será que só tem a ver comigo? Acho que é importante fazer essa reflexão inicial só com a gente mesmo, né? A gente mesmo antes de passar para outra pessoa, né? Eu acho que é uma coisa que ajuda na comunicação. Porque aí quando você passa para outra pessoa, aquilo já está mais elaborado para você, né? Você já conseguiu processar um Sim, pouquinho o sentimento, né? E olhar para dentro e ver, né? Não necessariamente a gente consegue fazer isso sozinho, né? Então, sozinho, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, né? Mas também se tiver dificuldade em fazer isso, terapia ajuda, né? sempre. Eu acho que, de novo, eu me preocupo quando a gente tenta encaixar em um rótulo, em uma fórmula, em alguma coisa, uma resposta. Se for assim, é ético. Se não for assim, é veto. Sabe? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Por quê? Digamos que eu e a Marcela nos relacionamos e a gente decidiu que vai sair com outras pessoas. E aí, no dia que a Marcela tem um date, eu tenho uma crise de ciúmes. Mas é uma crise de ciúmes que desencadeia um ataque de pânico. E a minha mão tá suando e eu não consigo respirar e eu, tipo, não tô conseguindo lidar. E aí a Marcela só virar e falar: ah, foda-se, se vira aí. A gente tinha combinado, esse é o nosso acordo. Você que Uhum. lide, o ciúmes é seu, o ciúmes é meu, realmente. Mas neste momento, nesse estado, nessa gravidade, me parece sensato falar: olha, poxa, eu sei que a gente tinha um date, mas eu tenho uma coisa que eu preciso lidar.
enfim, entender as nuances do que é uma imposição de um veto e o que é uma questão. Agora, se é a segunda vez que a Marcela vai sair, eu bato o dedinho na quina da mesa e preciso ir pro hospital. Aí na terceira que ela vai sair, eu, nossa, tô meio passando mal e desmaiando. Veja bem, aí talvez eu esteja tentando, de novo, mentindo para mim mesma para me proteger, Exatamente. né? Então eu acho legal a gente tentar não colocar regras, assim, né? Tentar desviar de regras morais. Senão a gente está criando uma nova moral, a gente está criando uma nova listinha do que pode e o que não pode, e isso é uma coisa que me incomoda. Uhum. Mas aí, tendo dito isso, eu acho muito legal a gente poder falar. É a mesma coisa do exercício dos ciúmes. É tipo, nossa, minha visão tá ficando turva, eu tô suando. Olha, eu não consigo ter essa conversa nesse momento. Me dá 5 minutos, vai no banheiro, respira. É avisar a pessoa que você tá precisando de um tempo. Uhum. Ou, olha, não consigo ter essa conversa agora, posso te ligar amanhã? Uhum. Olha, não consigo. Enfim, não deixar a pessoa tendo que imaginar qual movimento você está tendo. Uhum. A gente teve a conversa ontem, mas foi uma conversa tensa, ela não me respondeu mais. Eu acho que a Marcela deve estar precisando de um tempo. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias. Uhum. Bom, eu e a Marcela terminamos, né? É isso, ela ficou puta e aí de repente você volta com a sua resposta. Olha, pensei, Uhum. né? E eu Pois é. digo isso porque eu sou a pessoa que você conhece. Eu sou a pessoa que tem a rotina virtual mais maluca do mundo. Uhum. Mas é tipo isso, olha, vi isso, não vou conseguir responder, mas estou te avisando da minha impossibilidade desse momento, Pois é, eu acho que isso é né? um Da gente. cuidado, né? Parte de um cuidado com a outra pessoa, né? Uma atenção, né? E não deixar a outra pessoa no banco de espera, né? O tal do ghosting, né? Que a pessoa já some, Uhum. desaparece e não fala nada, né? Então, é importante ter esse cuidado, né? Com sentimentos, principalmente se você já conhece como a outra pessoa funciona, né? Porque tem pessoas que lidam muito bem com esse sumiço, outras ficam super ansiosas com essa espera, né? Então, é Sim. importante ter essa atenção, né? Eu queria trazer aqui só 2 pontos que eu lembrei que eu anotei do vídeo, né? As pessoas falando de dicas de como lidar. Um deles foi uma coisa que a pessoa chamou de pagar adiantado. Você está sentindo ciúmes? Ao invés de pensar no afeto que você não está recebendo, paga adiantado em afeto para outra pessoa, né? Então, Marcela está num date, eu estou aqui com ciúmes da Marcela. Ao invés de eu ficar me remoendo, eu vou ligar para uma outra amizade ou para uma outra Uhum. relação afetiva, sexual e vou trocar uma ideia e vou mandar uma mensagem, vou falar, sabe? É isso de sair de nós mesmos, Sim. né? Voltar para o externo, voltar para o corpo ou voltar para uma conexão com outra pessoa, porque os ciúmes vem muito dessa nossa necessidade de conexão, né? Então, Uhum. ao invés de se focar nessa conexão que você está sentindo que você não tem, crie outras conexões, até porque isso descentraliza essa nossa sensação de que a Marcela está com outra pessoa, eu preciso cobrar dela o afeto que eu não estou recebendo, Uhum. né? Essa Descentralizar as nossas relações. é contar com essa rede de apoio, né? A importância de ter uma rede de pessoas, né? Que a gente pode contar, né? Mesmo, né? Oi. Marcela, manda beijo. Fala para as pessoas que sexta a gente tem Zoom, tem 20 segundos. Ah, meu Ah! Deus! Sexta tem Zoom! Eu achei que tinha mais 5 minutos. Nossa, 10 segundos. Beijas. muito Gente, foi rápido. uma delícia. Foi Venham ótimo, porque tem gente. muita coisa para falar ainda. Obrigada. Depois a gente continua. Fala ou faz outra. Te amo bem. Também, amo muito.